Mais um episódio do quadro Jornada do Milhão. Hoje nós vamos conhecer a planilha que nós vamos utilizar para controlar nossos investimentos aqui deste quadro. Essa planilha é inclusive a mesma que eu utilizo aí para meus investimentos da minha carteira particular, que é há muito tempo. Então vamos aprender? Sério, é muito simples. Ó, eu não sou nem eu que fiz ela, tá? Eu não sou nenhum expert em Excel. Então se eu conseguir fazer e consigo me entender com ela, tenho certeza que você vai entender de uma forma super simples e ela vai te ajudar demais, porque ela me ajuda muito. Eu já não sei mais viver sem ela, tá? Então vamos logo aprender como que funciona essa planilha. Agora sim, já estamos com a planilha em tela compartilhada contigo. Eu tenho um recado para te dar antes de qualquer coisa. E muito feliz, na verdade, porque agora nós temos a área de Seja Membro aqui no canal. Então você pode fazer parte aí, pode ser parceiro do canal, pode ser membro. Sendo membro, você vai ter alguns benefícios exclusivos, como alguns selos do canal exclusivo. Você vai ter, principalmente, aí, uma coisa muito interessante, você vai ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Então, como que eu faço normalmente? Eu programo os vídeos aqui do canal. Então, se você for membro, a partir de agora, este vídeo que está programado, você já vai ter acesso a ele antecipado. Você vai precisar até o dia que ele subir, até a próxima quarta ou até o próximo domingo, que são os dias que eu subo vídeo longo aqui no canal. Além do que, você sendo membro, você vai dar uma grande força para o canal, você vai estar apoiando esse trabalho aqui, você vai estar me ajudando e vai estar me dizendo assim também, poxa, você me ajuda e eu te ajudo. E assim nós crescemos juntos. Mas vamos para o que interessa, recado dado, espera você ali sendo membro. E agora vamos para o que interessa, que é a planilha. Tenho certeza que essa planilha vai te ajudar demais, mas vamos lá, porque agora eu estou empolgado para explicar ela. Primeira parte, vamos aba por aba, tá? Primeira parte, primeira aba se chama consolidado. Você vai ter um padrão, na verdade você vai ter uma visão geral da sua planilha, na verdade dos seus investimentos. A planilha vai dizer o que para você. Você vai ter essa tabela onde você vai estipular quais são as classes de investimentos que você tem na sua carteira. Projeto Milhão, nós vamos ter 50% em ações, 35% em fundos imobiliários, 5% em caixa para reserva de oportunidade e renda fixa nós vamos ter 10%. Isso aqui você pode mexer conforme for sua estratégia de investimento e da mesma forma você pode mudar, aumentar, diminuir conforme você bem entender. Mais para frente nós estamos iniciando a jornada, iniciando a nossa carteira de investimento, iniciando nossos investimentos. Mais para frente provavelmente eu vou incluir ali investimento no exterior e criptomoedas e assim por diante. Vamos começar pelo começo, tá bom? No caso, aqui nessa próxima coluna, nós temos o atualizado, que é o quê? O tanto que você tem atualmente em patrimônio em cada uma dessas classes. No caso aqui, está correto, nós estamos dentro. 50% de ações, conforme nós estipulamos. 35% em fundos imobiliários, caixa também 5% e assim por diante. Pode ver aqui a próxima coluna, está tudo zerado. Por quê? É um falta e sobra. Se você está muito alavancado em uma classe ou muito baixo em uma classe, para você poder rebalancear a sua carteira, para ficar muito fácil ali visualmente para você saber se precisa rebalancear ou não. E aqui é a mesma função, só que em bufunfa, em real. Como aqui está tudo certinho, nós vamos ver nas próximas abas, então está zerado. Mas vamos para as abas legais. Inclusive aqui é o patrimônio total que você tem de patrimônio, não é o total que você investiu, total de patrimônio, que é a atualização aí dos seus investimentos. As ações, que são a segunda aba, começa a ficar mais legal a planilha, que é o quê? O controle das suas ações. Quantas ações você tem e quais ações você tem. Então, nessa primeira coluna da tabela, você vai ter o papel, por exemplo, aqui, Copel, Caixa, Itaúsa, Klabin e Sanepar. O que você vai preencher? O papel. E aí, aqui, muito importante, tá? Presta atenção. O papel tem que ser certinho o ticker dele. Já vai entender. A quantidade, daí você vai preencher também, conforme você vai comprando ou vendendo, você vai atualizando aqui. O preço médio também você vai preencher. Conforme você vai mudando a compra e venda das suas ações, muito mais compra, espero eu, você vai mudando o seu preço médio. Conforme vai mudando o seu preço médio, vai atualizando a corretora, da corretora você traz para cá para a planilha. Daqui para frente, tudo automatizado, tá? Tudo automático. Total investido, preço atual. Desses todos aqui, tem um negócio que é bem importante. Esse preço atual. Essa fórmula simples aqui, o que ele pega? Ele pega o preço atual deste ativo no mercado financeiro no momento, nesse momento. Na verdade, ele vai atualizando. Por isso que é muito importante que este papel aqui esteja correto, porque esta fórmula vai buscar o preço deste papel. Se estiver incorreto, ele não vai puxar. Quer ver? Vamos deletar aqui.
não vai puxar o preço, tá bom? Mas continuando, a próxima coluna é o patrimônio atual, então a planilha automaticamente ele vai atualizando de acordo com o seu preço atual, ele vai atualizando o seu patrimônio, uma porcentagem entre a classe. Isso aqui é muito legal, para quê? Para você ver se você está muito acima ou muito abaixo em algum ativo, e entre a classe em algum ativo de ações, no caso aqui do exemplo, no caso da aba. Então, por um exemplo, se eu estou com Copel a 40%, 60% e aqui tudo 5, 10, eu sei que eu tenho muito Copel. E aqui, se por exemplo eu tenho 2 Copel e o resto tudo 20, eu sei que eu tenho pouco Copel, então a planilha automaticamente me induz a eu ter um controle de investimentos mais linear, mais diversificado corretamente. Então pode ver que está muito próximo cada um desses e nós estamos começando da forma correta, diversificando. Claro, se você quiser que a Copel, por um exemplo, tenha uma porcentagem muito maior que as demais, vai ser de acordo com a sua estratégia, você sabe que a Copel aqui, no caso, está menos. Então, precisa o quê? Mais aportes na Copel. E aí vai de acordo com a sua estratégia. Mas esta parte, esta coluna diz isto. O quanto que você tem de porcentagem entre a classe. Aqui, a porcentagem do patrimônio total, tá? Aqui que vai pegar aqui. De 100% do seu patrimônio, 9%, 100% que eu digo assim, 100% mesmo. Ações, FIIs, caixa, renda fixa, de tudo que você tem investido, 9% está em Copel, 12% está em caixa e assim por diante. Então, essa próxima coluna aqui é para você ter noção se você está dentro do ok ali, dentro da sua porcentagem que você prevê do seu patrimônio total naquele ativo. O que essas duas funcionam, o que essas duas partes aqui nos traz de segurança nessa planilha? Exatamente isso, evitar que você se alavanque demais em apenas uma ação ou um fundo imobiliário em um ativo. Seguindo a planilha vai te segurar, vai puxar a tua rédea para você não se empolgar e comprar somente um ativo. Óbvio, vai muito da sua estratégia, vai muito do momento, isso ao longo do projeto do milhão nós vamos aprendendo isso, que nós vamos trabalhar nessas porcentagens, mas ela já te ajuda demais a você não perder a mão e não se empolgar comprando de mais de um e de menos de outro. Aqui vai ter uma atualização da sua rentabilidade, se está positivo ou está negativo. No caso, eu coloquei aqui para menos uma condição, se estiver inferior a 1, no caso a 0, vai estar vermelho, e se estiver acima de 10, vai estar azul, tá bom? Aqui, lucro ou prejuízo em reais, aqui é no caso em porcentagem aqui em reais, e o setor também, você vai preencher essa última parte aqui, o setor de atuação, para você ter noção se você está diversificado em setores. No caso nós temos saneamento, energia, financeiro, metalúrgica e papel, né? Papel e celulose, então está diversificado. Vamos para a próxima aba, que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a mesma ideia, tá? Só a diferença que é o quê? Fundos imobiliários, então vai ter lá a quantidade, os papéis e as porcentagens entre classe, do patrimônio total, mesminha coisa. No caso tá tudo vermelho aqui, ó, nosso fundo imobiliário caíram bastante. E aí o que é legal? Você vai ficar vindo atualizando toda hora isso aqui? Não, só se tiver alguma movimentação na carteira, se você comprou, se você vendeu ou se você mexeu no caixa, na renda fixa, se você recebeu proventos também, que são as próximas abas. Fiz também, mesma ideia da aba de ações. O caixa, muito fácil, muito tranquilo. O que você vai fazer? Quando você tem um caixa, o caixa é o quê? O que eu entendo como caixa? Reserva de oportunidade. Vai ter momento que você vai ter, se você tem o seu aporte mensal, lá, por exemplo, eu vou aportar R$100 por mês, R$200 por mês, o teu aporte mensal. Vai ter momento que você não vai enxergar nenhuma oportunidade e não é legal investir por investir. Se você tem o dinheiro do aporte e não tem nenhuma oportunidade claríssima para você comprar, deixa em caixa reserva de oportunidade. A hora que vinha uma oportunidade, a hora que melhorar os preços dos ativos que você tem em carteira, você vai lá e pega o caixa e pega as ações. Isso tudo nós vamos aprender ao decorrer aí dos capítulos do projeto do milhão, tá? Aqui é muito fácil, você vai ter os caixas, eu sempre deixo normalmente 2, que é o quê? Um CDB de 110% do CDI com liquidez diária e o saldo ali que tem na corretora, o saldo que sobra ali, geralmente sobra pouco, tá bom? A renda fixa, a ideia é o quê? É você ter um investimento em renda fixa para diversificar também
entre modalidades. Você pode colocar, no caso eu coloquei somente um LCI. Na verdade esse LCI é só um exemplo, não investi ainda, tá? Por isso que tá um valor de R$20. Mas a ideia aqui é colocar por aí mesmo e eu vou decidir se é um LCI, um LCA, um CRI, eu vou decidindo o que vai ser. Não tem esse título LCI ainda, só um exemplo. Então, aqui você vai colocar o quê? O título que você quiser de renda fixa com o objetivo de renda fixa, para você ganhar dinheiro, para você ter rentabilidade com renda fixa. Não é o objetivo do caixa. Caixa nós estamos utilizando renda fixa para nós melhorar nossa rentabilidade. Você pode usar um fundo DI também, fica muito à vontade. Mas aqui é um caixa de oportunidade. Vai estar rendendo a renda fixa? Vai, porque o caixa nós vamos deixar um dinheiro parado para ter rendimento. E não é porque você vai aproveitar a oportunidade. Não, aqui você vai deixar na renda fixa mesmo. Você está diversificando. Aqui muito tranquilo. Você vai só escolher o papel, quantidade pode deixar para que você muda aqui sempre o teu patrimônio investido, porque ali nós não vamos entender como quantidade, mas sim o valor que nós temos investido. Aqui na parte de provento, aqui é legal, adoro essa parte aqui. O que nós vamos fazer? Os papéis, nós vamos ter fundos imobiliários, ações, nós vamos ter o que? Rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, aluguéis dos fundos imobiliários. Então, mensalmente, nós vamos vir aqui e preencher quanto nós recebemos XP, quanto nós recebemos VISC, VINO e assim por diante. Conforme você vai recebendo os proventos, você vai ter lá na sua corretora, você vai preenchendo aqui, porque a planilha vai te dar o quê? O total do quanto você já recebeu, tanto por ativo quanto um total geral. Aportes, vamos ter a planilha prevê também, para ver que é muito simples, tá? Não tem nada de firula, nada de frescura, é muito objetiva ela. Quanto nós temos de aporte? Isso aqui precisa ter? Não necessariamente. Tenho na planilha, por quê? Para eu saber o quanto eu já aportei e o quanto está meu patrimônio atual. Se eu já importei, por exemplo, 2.000 e meu patrimônio atual é 3.000, então eu estou com 1.000 positivo. O contrário é verdadeiro, para nós termos uma noção se nós estamos indo bem ou não com os nossos investimentos. Coloca a data, o valor do aporte aqui. Vai mostrar ali o quanto que você tem atualmente. Isso é legal, porque para nós termos noção, porque quando nós vamos aportando, nós não temos noção de quanto nós já colocamos, porque o patrimônio ele vai oscilar, ainda mais se investir em renda variável. Com o controle dos aportes, você já vai ter noção do quanto você investiu, quanto você não investiu. Isso é legal porque, por muitas vezes, nós no começo, principalmente, nós pensamos assim, eu não vou conseguir investir, não tenho dinheiro, não é para mim. Aí você começa, dá o primeiro passo, aprende, acontece o primeiro erro, supera ele, vai, quando você vê, você já investiu 10 mil, 20 mil reais, seu patrimônio está crescendo. Isso é muito legal, tá? E a sua evolução. E por final, o fundo de reserva, para você ter um controle do fundo de reserva também. Você coloca o seu objetivo e os aportes que você tem da sua reserva de emergência. Eu não iniciei ainda, o Projeto Milhão vai ter reserva de emergência. Eu vou mostrar com mais detalhe nos próximos vídeos essa parte aqui. Mas o que você tem que entender dessa parte? O fundo de reserva não contempla neste valor total do consolidado. Ele é separado, porque fundo de reserva não pode entrar na sua carteira de investimentos. Ele é o fundo de reserva. É para você utilizar não como uma reserva de oportunidade, mas sim porque reserva de oportunidade é o caixa. Mas sim como se acontecer alguma coisa, algum problema na sua vida, você não precisa mexer nos seus investimentos porque você tem um fundo de reserva. Mas eu não consigo constituir um fundo de reserva. Vamos levar em consideração que neste Projeto Milhão nós também não conseguimos constituir o fundo de reserva. Então o que nós vamos fazer? Qual que é a ideia do Projeto Milhão? É constituir a carteira junto com o fundo de reserva. Começar junto não é ideal. O ideal é sempre fazer ele por primeiro. Mas não dá, que é a realidade de muitos e muitos, inclusive a minha também. Não dá, vamos tocar o barco junto os dois. Você não pode esquecer de nenhum dos dois, tá bom? Planilha muito simples de utilizar. Pode ver que não tá com gráficos. Se você quiser colocar gráficos, fica muito à vontade. Se você quiser que eu coloque gráficos aqui, deixe nos comentários que ao decorrer dos próximos vídeos nós vamos implementando gráficos, vamos colocando coisas conforme vocês vão pedindo, porque a ideia do controle tem que ser o quê? Tem que ser simples e objetivo. Se alguns gráficos vão nos ajudar aí a tomar a decisão, bora colocar. Se só vai ficar ali só para encher linguiça, então não vamos colocar não. Tem que ser fácil, tem que ser coisa objetiva, tá? Essa planilha, o link tá na descrição dela. Vou deixar aparecendo aqui agora a playlist do Projeto Milhão. Se você chegou aqui de paraquedas atrás da planilha de controle de investimentos, saiba que essa planilha é do nosso Projeto do Milhão. Vou deixar aqui para você assistir os demais vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Inscreva-se no canal, deixe seu like se eu te ajudei. Obrigado mais uma vez e até mais.